no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Nós vamos ler hoje juntos. Lucas, capítulo 12. E o texto é longo, por isso leremos somente um pedaço dele. Leremos até o versículo 12, e é complexo. Então, dependeremos do Espírito Santo para nos dar entendimento do que falar aqui, amém? Então, Lucas capítulo 12, versículo 1 ao 12, eu vou estar lendo na versão NVI. Se tiver com a versão aí, acompanhe na sua versão. Se não, veja aqui, acho que no projetor que vai projetar para você também. A palavra de Deus diz o seguinte, o tema da minha Bíblia pelo menos é advertências e motivações. E o versículo 1 diz o seguinte: neste meio tempo, tendo-se ajuntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar. Preste atenção. No meio da muvuca, da bagunça, de gente se atropelando, aglomeração, Jesus começa a falar. Primeiramente aos seus discípulos dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. E eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e de autoridades, não se preocupem com a forma pela qual vocês se defenderão. Ou como dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Amém? Que palavra, quanta coisa a ser dita aqui. Então nós vamos devagar e sempre, e vamos primeiramente entender o contexto aqui, da onde o Senhor Jesus está falando, porque eu acho que isso é importante, né? Nós lembrarmos quem está falando aqui no texto, quem está colocando coisas importantes, para quem ele está colocando, e o porquê que ele está colocando, porque isso também serve para a igreja do Senhor, amém? E por que eu sei que serve para a igreja do Senhor? Porque o texto diz que Jesus, no versículo 1, começa a falar, depois que ele vê aquela multidão se achegando, primeiramente, então, vamos tentar imaginar a cena aqui no versículo 1. A cena é mais ou menos assim, Jesus está lá, pronto para pregar. Esse capítulo 12 acontece depois do capítulo 11, onde Jesus está na casa de um fariseu, e ele está descendo a lenha nos fariseus, irmãos. A verdade é essa, o pau fecha lá. E Jesus é duro nas palavras do versículo 1, do capítulo 11. E depois de ser duro nas palavras, o povo gosta do quê? O povo gosta de bagunça, gosta de treta, gosta de confusão. Esse é o povo, né? É igual eu e você na escola. Lembra na escola quando você sabia assim, vai ter briga depois da saída? Você já não saía da escola para ver? Sim ou não? É verdade? Vocês estão dando risada porque vocês sabem que é verdade. Aí tinha aquela bagunça lá, né? Que é do Clotilde que sabe o que eu estou dizendo.
E a gente ia correr, porque a gente gosta de uma bagunça, a gente gosta de saber o que está acontecendo. E depois de Jesus ser duro com os fariseus, os saduceus, pegando pesado na sua pregação e fazendo o que ele estava fazendo, que eram os grandes milagres, Jesus vai no outro dia pregar. E Jesus está a caminho da Judéia, ok? E no meio dessa jornada, o que acontece? O povo começa a chegar, mas não chega devagar. Eles não chegam assim, nossa, vamos lá ouvir o mestre. Irmãos, a correria é tanta que um chega a atropelar o outro. Olha que loucura no versículo 1. A loucura é tanta, a afobação para ver o que mais ele tem para fazer hoje, né? Que será que vai vir de novidade aí? Aí o povo começa a aglomerar, ao ponto de atropelarem uns aos outros, irmãos. Nossa, ainda bem que isso aqui não leva o nome de avivamento. Obrigado, porque eu imagino Jesus com os discípulos aqui sentados e o povo bagunçando, um brigando com o outro para arranjar um melhor lugar para sentar, para ouvir Jesus. E Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, enquanto essa bagunça aqui não termina, né? Aí Jesus chega para eles assim e começa a falar, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento deles é hipocrisia. Que loucura. O que Jesus está querendo dizer com isso? Aleluia. Jesus está falando que, enquanto essa bagunça está acontecendo, esse povo, porque antes, vamos ser sinceros, esse povo antes de se reunir com Jesus, ouvia quem? Os fariseus, ouvia os saduceus, e eles pregavam, o povo se reunia, eles ouviam, mas agora chegou alguém que ninguém mais quer ouvir eles querem ouvir quem? Jesus. E aí Jesus está falando assim, olha, cuidado com o fermento que há dos fariseus. Há uma multidão com ele, mas Jesus, ele repete o versículo 1, falando de fariseu. Ele nem está ali repreendendo a multidão pelo que ela está fazendo. É claro aqui no texto. A preocupação de Jesus não é isso, a preocupação de Jesus é mostrar algo profundo. É mostrar o tipo de pessoa que estava sendo levantado, o tipo de ídolo que aquelas pessoas estavam aguardando. E Jesus, ele chega e fala assim, existe um fermento que cresce no meio de vocês, porque veja, a palavra é para quem, irmãos? Então até o versículo 12 aqui, nós temos que entender, isso é claro, Jesus fala muita coisa aqui, mas primeiramente a quem? É claro que ele está falando alto, é claro que ele está falando para quem está perto, mas primeiramente, Jesus tem uma preocupação maior de olhar e falar com aqueles que já estavam o seguindo. E a preocupação é o seguinte, está vendo o que eu estou fazendo aqui? O tanto de gente se aglomerando? Cuidado para que vocês não se tornem hipócritas, meus discípulos. Está vendo aqui o que eu estou fazendo? Está vendo aqui como o reino de Deus está chegando? Está vendo aqui a vontade deles de me ouvir? Está vendo aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês, cuidado com a hipocrisia. Há um fermento no meio dos fariseus, e que se você não tomar cuidado, ele pode entrar em você também. Está claro no texto. Há uma preocupação que Jesus, com cuidado com o fermento dos fariseus. Que fermento? É a hipocrisia. Se você entender, para você entender melhor esse fermento, você teria que ler o capítulo 11 antes. Porque se Jesus está falando de fermento aqui, é porque ele já teve uma discussão lá. E aí fica mais claro para você comparar o que Jesus fala sobre os fariseus e fala sobre o ensinamento dele. Mas Jesus, quando está com o povo ali, com os seus discípulos, diz, cuidado, porque existe hipocrisia, existe um fermento chamado hipocrisia. E o que é essa palavra hipocrisia? Porque ela é a chave para entendermos esse contexto aqui geral. O que é a palavra hipócrita, né? No brasileirado de hoje em dia? Você, quando fala de uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que fala uma coisa, mas faz? Fala uma coisa, mas faz? Mas o contexto real da palavra, a origem da palavra hipócrita, ela é um pouco mais profunda, ok? Ela é um pouco mais profunda. A palavra, deixa eu ver se eu acho ela aqui, acho que fica mais fácil assim. Eu não sei, eu sou péssimo em grego, ok? Mas o importante é que está aqui. E hipócrita tem um sentido, ok? De atuação de um artista. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que atua muito bem. Então, o conceito da palavra, a origem dessa palavra, nada mais é do que um artista que simula fazer alguma coisa, mas na verdade
não vive aquilo que está simulando. É um teatro. É um teatro. A palavra hipocrisia vem dessa raiz, teatro. Mostrar uma coisa para os outros, mas na verdade ser outra, ok? Hoje, por exemplo, no mundo de hoje, nós ganhamos prêmios. Temos prêmios de Oscar, por exemplo, para atuações. Hipocrisia é atuar. Mas claro, não no conceito dos dias de hoje, no caso de cinema, de dramaturgia, nada disso. Isso eles fazem porque eles precisam atuar. Mas seria mais ou menos naquele contexto. Então a pessoa hoje em dia ela ganha prêmio por mostrar uma coisa que ela não é. Né? Nossa, cara, como você interpretou esse personagem bem feito. Cara, eu fiquei até emocionado. Como a sua interpretação mexeu comigo. Vocês lembram de alguns filmes, irmãos? Vocês não lembram? Quem não lembra de Titanic aqui? Fala a verdade, se você não assistiu mais de uma vez. Você assistiu, mexeu com você, até os homens ali, corria lágrimas, você escondia, você ficava ali, né? E você assistia aquele filme, aquilo mexia com você. Mas aquilo que era atuado, era a vida das pessoas no particular? Claro que não, irmãos. A maior prova é que nós vemos aí vários escândalos, né? Sexuais, brigas, divórcio, guerra, morte, até no meio artístico. Mas caramba, mas esse cara fez um filme tão bonito. Mas o filme dele é tão bom. É verdade. Inclusive até ganhou o Oscar por isso. Mas a vida dele não é o filme. E o filme não é a vida dele. Quantos estão entendendo? Eu estou querendo chegar aqui. Amém? Irmãos, a palavra hipocrisia vem dessa raiz. Vem da raiz de você demonstrar uma coisa e não ser verdadeiramente aquilo que você diz. Jesus está preocupado com isso. E por quê? Porque Jesus está ensinando, irmãos. Jesus está ensinando quem? Os discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? É você que é o discípulo de Jesus? Então, Jesus está nos ensinando. Então ele pega no versículo 1 aqui, dizendo para mim e para você, cuidado com o fermento. E existe um fermento chamado hipocrisia. Esse fermento faz com que você faça bastante coisa na igreja. Esse fermento faz com que você atue com maestria nas coisas que você faz. Esse fermento faz com que o seu nome venha a ser visto. Esse fermento faz com que você venha a ser enaltecido. Mas ao mesmo tempo, ele pode destruir e matar. Fermento não é massa de verdade. Só tem tamanho. Mas não muda a consistência, nem o peso, nem a estrutura. Jesus está preocupado com o fermento. E ele dá nome a esse fermento. E o fermento é hipocrisia. Hipocrisia. Mas por que, Senhor? O Senhor está dizendo que os discípulos podem fingir? Pode. O discípulo pode fingir. Pastores podem fingir. Líderes de célula podem fingir. Membros da igreja podem fingir. E como Deus ama a igreja, quem é a igreja? Deus está falando para mim e para você, ei, cuidado, para você não viver uma vida de fingimento. Cuidado, porque eu sou a igreja. Então é melhor você ser quem você é, de verdade, do que mostrar uma máscara daquilo que você não é, para as pessoas que estão ao seu redor. Quantos estão ouvindo aqui? Amém? Então, a palavra de Deus continua dizendo que não há nada encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. O versículo 2 é um versículo muito claro, irmãos. Porque ele vai dizer o quê? Não há nada que você tente esconder para as pessoas que Deus já não conheça dentro de você. Deu para entender? Deixa eu contextualizar você aqui nessa difícil, dura e necessária palavra de Jesus Cristo. A palavra aqui de Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, sabe aquilo que você não quer que ninguém saiba? Eu sei. E nenhum aleluia por isso, tá vendo? É normal, tá tudo certo. Sabe aquilo que você tem vergonha só de pensar do que já passou ou está passando? Deus está dizendo, olha, o culto seu, a sua apresentação, ela não resolve esse problema. Eu te conheço no mais profundo do seu ser. Não há nada. Um dia nós estaremos diante do Senhor Jesus, a palavra de Deus, todos nós passaremos pela presença de Deus, ok? E
Não há nada que esteja encoberto, que você tenta, de algum jeito, dar um teatro, colocar uma coisa, enfeitar, que Deus não saiba o quão terrível é. Ou seja, irmãos, todos nós estamos perdidos, porque eu não sei você, mas falando de mim, eu sou um pecador terrível, e eu preciso de Jesus. Não dá para negociar, nem mentir para Ele, não dá para fingir, nem quando eu faço alguma coisa boa, nem quando eu tomo uma atitude de amor, nem quando. Deus conhece no fundo a minha verdadeira intenção. Deus conhece, amém? E aí está dizendo aqui, não há nada que haja, que esteja descoberto, coberto, nem descoberto, nem oculto, que não haja um dia que ser sabido. Não tem nada, tudo. Deus sabe de tudo, e Ele vai revelar tudo, ponto. Esse é o nosso Deus, Ele é onisciência, irmãos. Onisciência é simplesmente saber todas as coisas. Não dá para negociar isso com Deus. Portanto, essa coisa do grande homem cristão, exalando sabedoria e perfeição, ela não existe se não estiver debaixo da cruz, se não estiver ligado lá em Cristo, se colocando no devido lugar a qual você faz parte. Você pode estar correndo o risco de estar representando alguma coisa que você não é. Terrível isso. E há uma preocupação de Jesus em falar primeiramente aos seus discípulos, até o ponto de dizer no versículo 3, tudo o que vocês dizem em trevas, um dia será colocado à luz, para que todos vejam, e aquilo que vocês falam no ouvido, quietinho ali, vai ser pregado até no telhado. Deixa eu te falar, no ouvido quietinho é o quê? É o cochichar, irmãos, é a fofoca. Obrigado pelo termo de hoje, mas é a fofoca, olha, vocês já viram quando começa assim, né? Longe de mim falar mal do irmão, mas eu fiquei sabendo. Não, agora tem uma mais nova. A mais nova é assim, eu não estou falando mal, só estou comentando, né? Já viu essa também? Então, isso aí é uma coisa que Jesus está querendo dizer, até isso eu estou ouvindo e estou entendendo a intenção do seu coração. E agora, irmãos? E agora, eu volto a repetir, como eu disse na última pregação, quem poderá nos defender, irmãos? Senhor amado, só Ele mesmo. Então Jesus está colocando novamente a igreja, os seus discípulos, no devido lugar, dizendo assim, olha, não há nada que você não fez de tão vergonhoso que eu não saiba. Eu conheço as suas obras, né? E até aqui já está difícil, né, irmãos? Está complicado o texto aqui. Graças a Deus que não, né? Porque ele diz o seguinte, irmãos, olha, ainda para deixar isso alerta para quê, irmãos? Vamos só recapitular, o versículo 1, Jesus está falando com quem primeiro? Com a igreja, a gente tem que contextualizar, a gente tem que ser sincero e responsável com o contexto. O contexto é com o discípulo, o contexto é para quem segue, o contexto é quem está perto. E Jesus está falando isso por quê? Para que nós tenhamos cuidado. Essa é a proposta do nosso Deus, nos orientar, ao ponto de entendermos o que, irmãos? Porque talvez, eu não sei, talvez, aqui eu estou conjecturando, mas Jesus está lá com seus discípulos, tem aquela multidão ao ponto de um atropelar o outro, está todo mundo orgulhoso no seu coração, está lá com Jesus falando, nossa, olha o que a gente está fazendo, que grande obra, hein? Olha, Senhor, não é brincadeira não, a gente está bagunçando geral, o orgulho, cuidado para não achar que essa obra aqui é sua. Ei, discípulos, cuidado, para vocês não viverem uma vida de fingimento, isso aqui não tem nada a ver com vocês, e Deus está colocando os discípulos no seu lugarzinho ali, para que eles cresçam debaixo da graça do Senhor. E ele diz uma coisa interessante, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, não temam esses homens aqui, tá vendo? Porque com certeza na multidão tinha fariseu, tinha saduceu, tinha romano, eles podem matar o corpo de vocês, eles podem, mas não temam eles não. Deixa eu falar, tem uma coisa mais séria, que leva muito a sério a hipocrisia. Lembra que o contexto aqui aponta,
da discussão é a hipocrisia. Vocês não podem sair do contexto comigo, tá bom? A ponta da discussão de Jesus é a hipocrisia do versículo 1. E Jesus está dizendo aqui no versículo 5, olha, não temam aquele que pode matar o corpo. Tá? Temam aquele que pode, além de matar o corpo, porque ele fala que quem pode matar aqui é o próprio Deus, ok? Mas pode também lançar no inferno. Esse vocês têm que temer. Jesus, ele é mais duro ainda, ele chega assim, olha, deixa eu falar, Deus conhece tudo, 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 ao ponto de, você pode até ser perseguido pela minha palavra, pode até ser morto por ela, mas estar redondamente enganado, porque esses homens podem perseguir vocês, mas quem tem poder para matar de verdade e lançar para longe é o Deus Todo-Poderoso. Quem é esse Deus? E aqui a palavra inferno não é Hades, não é conceito de mundo dos mortos. Aqui Jesus está usando a palavra Guiena. E a palavra Guiena na Bíblia, ela significa lago de fogo, lugar de queimar. Era um lugar, ok, chamado Himon. Era lá no vale de Himon, ficava fora da cidade de Jerusalém. Era onde o lixo era queimado. Ele está fazendo uma representação de punição eterna. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que todo aquele que não nasce de novo e que vive uma vida de hipocrisia não tem parte com ele. Amém? Versículo 4 e versículo 5. Dá uma lida aí. Quem está falando? Quem está falando, irmãos? É Jesus, está falando, ok? Então, por quê? Ele está dizendo que conhece todas as coisas. E aí ele vem no versículo 6, daqui para frente, dizendo o seguinte, ó, não se vendem 5 passarinhos por 2 moedas, e nenhum deles é esquecido diante de Deus. Olha isso, o que Jesus está querendo dizer com isso? Irmãos, até quando você vende os passarinhos por 2 moedas, Deus não esquece nem dessas coisas. Irmãos, sabe o que Jesus está querendo dizer assim? Ó? Até as coisinhas simples da sua vida, até as atitudes básicas de compra e venda, cada atitude sua é vista por Deus. Nem essa obra de você vender 5 passarinhos por 2 moedas, ele esquece. Olha isso, só que há uma esperança depois disso aqui tudo. E a esperança é que Jesus, dizendo essas coisas, a partir desse texto, ele deixa claro uma coisa importante. E ele fala até no versículo 7, até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Irmãos, isso é muito sério, né? Muito sério. Mas a esperança do versículo 7 é porque ele diz o seguinte, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Se Deus não esquece, nem dos pardaizinhos são trocados por moedas, vocês acreditem, vocês valem muito mais do que isso. E porque vocês valem muito mais do que isso, e porque Deus ama vocês mais do que todas as coisas, é por esse motivo que Deus não quer que a igreja dele se perca na hipocrisia. Amém? Há um valor grande, ao ponto de que Deus quer que você não viva uma vida de teatro. Há um amor tão grande por você, que Deus não quer que você viva uma vida de fachada. Há um amor tão grande por você, que Deus quer que você viva a plenitude dEle, naquilo que você verdadeiramente é, e não naquilo que você pode demonstrar. Há um Deus preocupado com você, na sua casa, sozinho, quando ninguém vê. Há um Deus preocupado com você, enquanto você trabalha, enquanto seus irmãos estão longe de você. Há um Deus preocupado com você, enquanto não há ninguém e nem pregações que possam te cercar. Há um Deus preocupado com você em verdadeiramente ser o seu Pai. Há um Deus preocupado com você em falar contigo, em andar com você, em caminhar na sua vida, em ser o primeiro na sua vida, em ser o único. Há um Deus preocupado com você, para que você não viva uma vida de hipocrisia. E tudo isso é amor. Amor. Nós não queremos filhos que obedecem na frente, nós queremos filhos que amam mesmo longe.
Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai não é simplesmente em reuniões de culto, é um coração entregue, completo na presença dEle. Quantos estão aqui? Irmãos, você precisa ler o texto comigo. E o mais importante é Jesus agora demonstrando como nós somos, como faremos, Senhor, né? Para sermos isso que você está pedindo para nós. Como podemos deixar de ser hipócritas? Como podemos deixar de ser, viver uma vida de teatro? A resposta está no versículo 8 e em diante. E a resposta é a seguinte: eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me nega diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Preste atenção quanto a isso, irmãos. Aquele que confessa o Senhor Jesus. E o que é confessar o Senhor Jesus? É professar que Ele vive na sua vida. Mas como é que eu professo o Senhor Jesus? Irmãos, a melhor maneira de você professar ao Senhor Jesus é demonstrar que você vive por Ele. É demonstrar a sua identidade por onde você passa. É mostrar que você não tem vergonha deste evangelho por onde você caminha. As pessoas sabem que você é cristão. As pessoas conhecem a quem você serve. Que tipo de coisa as pessoas têm visto de mim e ao seu respeito. Essa é uma preocupação verdadeira. Jesus quer ser professado através de atitudes da sua igreja, irmão. Sim ou não? Através da atitude da sua igreja. Essa é uma verdade. Nós precisamos crer e entender isso, irmãos. Isso é sério. Essa é a preocupação. Porque o que poderemos dizer? O que poderemos dizer diante do Senhor Jesus? Se há um Deus que conhece o seu coração. Se há um Deus que conhece a sua intenção. E o que Deus está preocupado aqui é: você me nega ou você... Porque tem gente que acha que negar Jesus Cristo é algo comum. Mas não é. Não é. Pessoas morreram por causa desse texto aqui, tá, irmãos? Lucas 12, nos 3 primeiros séculos, se cumpriu de maneira impecável. Pessoas foram à fogueira por causa disso aqui. É por causa dessa mensagem de Jesus aqui, lida há pouco para vocês, que as pessoas preferiram a morte do que dizer: eu não nego Ele na minha vida. Só Ele tem vida eterna para mim. Eu vou até a morte por amor a Ele. É por esse texto aqui que os 3 primeiros séculos, muitos cristãos sangraram. E poderiam chegar assim: não, Ele me perdoa, Ele releva, eu falei aquilo só para me salvar aqui da fogueira. Não, o que Jesus está dizendo assim: ó, se você me confessa, eu vou te confessar diante dos anjos. E aqui o contexto de anjos é tribunal. Agora, se você não me nega, então eu vou te negar diante deles. Eu vou te negar. Então, Jesus não tem problema com o pecado, nós já sabemos disso, graças ao texto de Timóteo. Quando você peca, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas se você o negar, Ele te negará diante do Pai. O problema de Jesus não é com as nossas falhas, o problema de Jesus é com o nosso coração. Quantos estão aqui? O problema de Jesus é com a intenção do seu coração. A questão é: você está disposto a passar, a carregar a sua cruz? Essa é a mensagem que ninguém gosta de pregar no século 21, no dia 29/6/2025. Existe ainda disponibilidade de carregar a sua cruz por amor a Jesus Cristo? Ou coisas da sua vida já tomaram o lugar da cruz e você costuma carregar outro tipo de coisa? O que você costuma carregar no lugar dela? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua e me siga. Isso é ser cristão, isso é ser filho de Deus, é suportar e viver as mesmas coisas que Ele viveu. Proporções diferentes, com certeza, mas viver dessa forma é negar-se a si mesmo. Quantos estão aqui?
Ei, irmão, você nega você mesmo quando você acorda de manhã no domingo para estar aqui com a gente. Amém? Você nega a si mesmo quando você não troca o culto de manhã por um shopping. Você nega a si mesmo quando você é mesmo cansado durante a semana, como bem ministrado aqui pelo nosso irmão Carlos. Você simplesmente vai cansado a uma célula ou a uma reunião de estudo ou em um momento de oração por amor ao próximo, por cuidar das pessoas. Quando você não nega a sua ajuda a quem precisa, quando você não nega o pão a quem necessita, quando você entende a obra de Deus como prioridade em suas vidas. Você nega a si mesmo quando a sua carne quer fazer uma coisa e quando o seu espírito quer fazer outra. E você dá lugar ao Espírito de Deus. Mesmo sendo tão difícil dar lugar ao Espírito de Deus, mesmo sendo tão difícil fazer o que é certo, você nega a si mesmo. E negar a si mesmo é não fazer aquilo que a minha carne quer fazer. Negar a si mesmo é dentro de você ter uma vontade e no teu espírito ter outra. Negar a si mesmo é a sua carne gritar pelo que é mal e o seu espírito dizer e clamar pelo que é bom. Você só é livre quando você faz o que você não quer. Só existe liberdade em você, de verdade. A liberdade de Jesus, ela só existe a partir do momento que você faz algo que você não quer, não aquilo que você deseja. Quantos estão entendendo? Veja, suprimento em casa só chega porque o esposo ou uma esposa acorda cedo para trabalhar. Não que ele esteja com vontade, mas é porque é necessário. Você entende? Só existe casa e carro porque um dia você se esforçou para que existisse. Porque se você simplesmente fizesse o que você queria, você nem de casa saía. Se fosse depender de você e do seu corpo, você viveria apenas para suas paixões momentâneas e você não teria absolutamente construído nada. Negar-se a si mesmo é olhar para o texto bíblico e dizer: Senhor, eu me submeto à tua vontade. Amém. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos homens, diante dos anjos, ok? De Deus. E o versículo 10, ele demonstra claramente que não existe possibilidade de salvação para quem blasfema contra o Espírito Santo. Porque o Pai testifica do Filho, e o Filho testifica do Pai, mas é o Espírito Santo que mantém a igreja de pé. É o Espírito Santo que mantém a igreja Casa Forte hoje de pé. Quem atua em nosso meio, em Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Sabia disso, irmãos? Hoje você não pode ver Jesus face a face, como os discípulos viram, mas é esse Espírito que mexe com você e que incomoda você enquanto ministro. Você que está ouvindo aqui, você que está aqui dentro, que está querendo ouvir alguma coisa, que veio realmente com o entendimento de querer algo do Senhor, você que realmente entende o que realmente você precisa. Isso chama-se Espírito Santo. Quem atua na igreja do Senhor, mantendo ela de pé, é o Espírito Santo, irmãos. Porque se você só lesse uma historinha de Jesus, você não ia crer. Essa é a prova de que existe um Espírito atuando dentro de nós. Irmãos, quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas? Irmãos, já perdoa, eu pelo menos já perdi as contas. Então assim, se você pensa em desistir, quem luta e quem atua na sua vida para que você persista, é o Espírito Santo de Deus. E Ele testifica de Jesus. Ele continua mostrando quem Jesus verdadeiramente é. O Espírito aponta para Cristo. O Espírito Santo aponta, te motiva para um avivamento pessoal, para que você possa viver uma vida entregue ao Senhor Jesus. Ele sempre vai apontar para Cristo. E por muitas vezes Ele vai nos confrontar nas nossas falhas. Por quê? Porque Ele quer que você não viva uma vida de hipocrisia. Não é uma vida de teatro, é uma vida de verdade. O que é mais importante para você, meu irmão? Nós estamos vivendo épocas estranhas. Épocas estranhas. As pessoas simplesmente trocam os cultos por qualquer coisa, pastores.
Elas simplesmente, né, elas conseguem uma energia, uma força, tira isso não sei de onde, para fazer o que quiser, sabe? Se for necessário dormir às madrugadas, por causa de algum afazer, elas fazem, elas se esforçam. Mas o culto, Deus que me entenda, né? Deus que me entenda, Senhor, estou cansado. Olha, você não tem coragem de falar isso para o seu chefe do seu serviço, que nem te trata bem e que te paga mal. Não tem coragem. Se ele chegasse no sábado à noite, pastor, e falasse assim, eu preciso que você trabalhe de domingo, vou te pagar extra, mas eu quero que você esteja aqui. Sabe o que tu ia fazer? Tu ia acordar cedo, tu ia tomar banho, alguns não. Mas você ia. Por causa de dinheiro. Quantos estão aqui? Momento de adoração ao Senhor. Momento onde a igreja do Senhor manifesta Hebreus, capítulo 9 ou 10, que fala que temos que se reunir como igreja. Momentos onde a igreja deveria estar como uma, se unindo. Principalmente nessas épocas. Nós simplesmente trocamos e flertamos com o sono. Não é porque você está doente. Não é nem porque você está trabalhando. É simplesmente porque você não quer. Não, porque isso não salva. Ninguém está falando de salvação. Nós estamos dizendo onde o seu coração está. É um teatro ou é verdadeiro? São tempos estranhos. Estávamos conversando lá no fundo agora há pouco. Há tempos estranhos. Que houve? O que está acontecendo? Bom, está se cumprindo as Escrituras. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfria. Existiria um tempo onde a igreja do Senhor chegaria. Veja, o tempo não foi na época da perseguição, não. Na época da perseguição, as pessoas nem ligavam muito para as suas vidas, elas pregavam o Evangelho de Jesus. Mas o século 21 nos trouxe o celular, a internet, a comida rápida dentro de casa. Jesus tornou-se opcional. E os cultos, por muitas vezes, hipócritas. Porque não vivemos o amor de verdade, será? Estamos reunidos por estarmos reunidos? Ou vamos quando decidimos ir? Deus está falando com quem, irmãos? Com a sua? Que bom que nosso Senhor fala conosco, amados. Você crê? Que bom que o Senhor está te chamando. Que bom que Ele está te acordando e falando, ei, para de perder seu tempo. Ei, a vida não é isso, eu não te criei para isso. Não te criei para isso. Você foi criado para coisas maiores. Vocês foram criados para coisas maiores e poderosas em Deus. Amém, irmãos? O mais interessante desse texto é que Jesus está falando com discípulos. E a prova é o versículo 11, porque ele diz o seguinte, concluindo: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes, das autoridades, não se preocupem com a forma que vocês vão se defender, ou o que vocês vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo, olha aí, ensinará vocês ao que vocês devem dizer. Então, olha a preocupação de Jesus aqui, continuando, demonstrando que a palavra é para os seus discípulos, que a palavra lançada é para aqueles. Jesus está prometendo. Qual que é a promessa no versículo 11? A promessa é que quando, e aqui são categorias, né? Sinagogas, religião. Quando a religião perseguir você, governantes, autoridades, quando a Roma perseguir você. Aqui há categorias, desde a religião até o mundo vai te perseguir. Mas não se preocupem, o Espírito Santo, dará as palavras necessárias para que vocês confessem o meu nome diante desses homens. Confessar o Senhor Jesus. Meu Pai, como a igreja viveu isso? Quem estuda um pouco dos heróis da fé, percebem quantas fogueiras, quantas vezes queimados, mortos, mutilados, homens decidiram, optaram, homens e mulheres, optaram
por causa do amor de Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que no nosso cotidiano, numa época onde vende frango aqui do lado, falar isso não faz nem sentido para você. Mas existe uma igreja perseguida. Existe uma igreja que não perde o nome de Jesus por qualquer coisa. Irmãos, que eu e você possamos ser essa igreja, amém? Você crê nisso? Você não está aqui à toa, foi o Espírito Santo que te trouxe, amém? Ele que te trouxe aqui para este culto, ok? Os louvores são maravilhosos, a abertura é incrível, a palavra de oferta é necessária, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é necessária para as nossas vidas, para crescimento das nossas almas, e nós precisamos se submeter a ela. E espiritualidade saudável, irmãos, não se mede por quantidade de atividades que você faz. Espiritualidade saudável não se mede por quantidade de coisas que você faz. Se mede por profundidade de relacionamento. Isso é sério. Quantas vezes você conversou com o pai essa semana? Quantas vezes o pai foi ouvido? Quantas vezes ele entrou no seu casamento aí? Quantas vezes você negou-se a si mesmo por amor à sua mãe ou ao seu pai? Por amor ao irmão da igreja mais fraco, mais simples na fé? Quantas vezes você negou a si mesmo por amor a um irmãozinho menor? Quantas vezes você negou-se a si mesmo para que o Senhor venha a ser exaltado e às vezes você é humilhado? Quantas vezes? Hein? Como é que está o relacionamento? Porque a quantidade já estou vendo como é que está. Mas como é que está o relacionamento? Como é que está a profundidade do relacionamento? Há um pai que te conhece? Ele conhece o teu nome? Ele te conhece? Estou falando de perfeição não, quero saber se você é pecador. Você é pecador. Quem é o pecador aqui? Quem é pecador? Eu. Está vendo você? Quero saber se você é pecador. Tem conversado com seu pai que te perdoou. Né? Há relacionamento aí? Porque pelo texto, dá para ver que nós não temos nada a esconder. Mas que bom que Ele nos aceita, mesmo sendo como somos, né, irmãos? Que bom que nesse jeito tão terrível e tão misterioso das nossas almas, o Senhor nos acolhe e nos aceita. E só fala assim: ei filho, não precisa fingir não. Eu te conheço no mais profundo do seu ser. Apenas caminha comigo que eu te transformo. Apenas anda perto de mim que eu te mudo. Espiritualidade não se mede por quantidade de coisas que você faz, mas se mede pela profundidade do relacionamento que você tem. Irmãos, toda espiritualidade externada demais, nada mais é do que carnalidade. Se você demonstra muito uma coisa que você não é, você provavelmente não vive no Espírito. E dá para enganar facinho. Dá para fingir. Já está na hora de deixar Deus mudar algumas coisas na sua vida. Você crê? Está na hora de você abrir o seu coração e falar: Senhor, quer saber, estou cansado de viver assim. Senhor, eu estou cansado de ser assim. Eu não aguento mais ter raiva, ódio. Eu não aguento mais essa amargura que me segue durante anos na minha vida. Eu quero me entregar completamente a Ti. Muda o meu ser, Pai. Transforma a minha vida, o meu humor, a minha forma de agir. Me muda completamente, Pai. Está na hora de você realmente se entregar, tirar a máscara da hipocrisia e falar: Senhor, eu não sou este homem ou esta mulher que eu demonstro aos outros que sou. Pai, muda a minha realidade. Eu quero que o Senhor mude o meu ser. Eu quero caminhar contigo mais próximo, Pai. Eu não quero viver algo externo. Eu quero viver na profundeza daquilo que o Senhor verdadeiramente é. Oh, Pai, Espírito Santo de Deus, que Ele possa achar corações aqui abertos, irmãos, abertos para deixarem ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Existe um fermento que precisa ser removido de dentro de nós. Esse fermento só causa confusão e problema, porque esse fermento contamina
toda a massa. Nós temos que tratar o nosso interior, irmãos. A nossa vida com Deus não pode ser uma vida de encenação. Quantos creem? Você não está aqui neste mundo para ganhar o Oscar. Você não vai levar. Você está nesse mundo para viver a glória de Deus, amém? Deus quer tratar com você. É muito difícil ver a verdade sobre nós mesmos, mas o texto de Lucas 12 é uma proposta de vermos a verdade a respeito de nós. É um texto que confronta a igreja para um lugar de honestidade, para um lugar que realmente mostra quem somos, porque é aí que a transformação começa. Toda transformação começa quando você se rende. Toda transformação começa quando você se rende. Quando você fala, Senhor, chega, eu não aguento mais ser eu. Muda a minha vida, transforma a minha história. Há um Deus que quer ouvir você, quer o seu coração, irmãos. Amém? Há um Deus que quer o seu coração. Confesse ao Senhor Jesus onde você estiver. Esses 3 séculos foram terríveis para a igreja, porque elas foram muito perseguidas, mas elas não negaram o nome de Jesus, não negaram. Hoje, negar o nome de Jesus, ninguém mais vai para a fogueira, mas há outras formas de negar o nome de Jesus. Há outras formas. Através daquilo que você professa, através daquilo que você vive. Maneira como você tem demonstrado Jesus através da sua vida. As pessoas têm se chegado a Cristo ou têm olhado para você e falado, ixi, não tem uma imagem de Jesus aí. É necessário, irmãos, que deixemos Cristo trabalhar em nossas vidas. Amém? Veja, irmãos, eu preciso, nesses últimos 5 minutos, colocar você dentro de um contexto real ao qual nós estamos inseridos no Brasil. O Brasil está caminhando para uma época bem estranha, bem individualista, onde a igreja do Senhor, ela provavelmente, ela vai ser colocada à prova, não em provas talvez físicas, talvez até sim, mas há um tipo de individualismo poderoso. A igreja, ela está se tornando, e quando eu digo igreja, são os prédios, são as grandes churches, estão tornando os processos de relacionamento mais artificiais possíveis. Ok? Nossos filhos já mal se conversam. Eles mal conseguem conversar. Eu estou vivendo uma época no meu serviço que para fazer uma entrevista está difícil, porque as pessoas não conseguem se comunicar. Sabe o que é você sentar na mesa com alguém e a pessoa não consegue conversar com você? Uma conversa comum? Porque o processo de relacionamento está tão artificializado que quando o dia a dia, o frente a frente começa, você não consegue mais encontrar nem profissionais. Há uma dificuldade. As pessoas não conseguem receber mais não. Se fala um não no serviço, é crise. Eu estou vivendo, gente, eu estou falando de realidade. Eu estou vendo fases, épocas, pelo menos eu, acredito que você também, em que conversar com as pessoas tem se tornado algo difícil. A comunicação tem se tornado difícil. As pessoas estão se machucando por qualquer coisa. Por você falar, hoje não pode. Pronto, já é motivo de ansiedade, de crise, de atestado médico, de um monte de coisa. Por quê? Porque elas não conseguem nem se relacionar. Dentro da igreja, se não tomarmos cuidado, nós viveremos isolado. Como pode a palavra isolado ser sinônimo de igreja? Mas estamos caminhando para uma época onde as pessoas estão se fechando dia após dia. O que será da próxima geração, irmãos? O que nós vamos fazer? Que tipo de legado nós vamos deixar? Essas são perguntas sinceras que você precisa fazer. Talvez dentro da sua casa você já veja isso. Jovens que não querem mais sair das casas, fazem 40, 50 anos de idade e querem ficar porque não querem o compromisso e a responsabilidade de viver uma vida dele.
de viver a sua própria vida, porque por algum motivo a vida inteira aprendeu que, não, pai e mãe é seguro aqui. Já não há mais uma preocupação em ter suas próprias responsabilidades, né? O que está acontecendo, irmãos? Veja, nós estamos numa época, será que numa época como essa, negar a Cristo se torna algo difícil? Acredite, os dias de hoje, nós negamos a Jesus Cristo através do relativismo. Nós relativizamos o Evangelho, adaptamos a nossa forma de pensar e pregamos Cristo ao nosso bel prazer. Eu não sei se todos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, mas Escritura de Deus, a palavra de Jesus, veja, estamos em uma época onde pregar aquilo que Jesus pregou é um problema. Eu entrar em Lucas 12 aqui, em uma palavra que fala de arrependimento, de não viver em hipocrisia, de inferno, é um problemaço. Dependendo da igreja que eu tiver, isso aqui nem entra. Porque não pode ser assim, o culto precisa começar avivado. Começar em línguas, não é assim que funciona? Lá, daqui, aí um pula daqui, outro pula dali, louvor, não esquece que quando a gente fala línguas, um puxa o louvor aqui, porque aí vai na emoção, a emoção, aí o povo começa a querer mover e o quê? E na hora de pregar, a Jesus, o que temos falado a respeito de Cristo? Lucas 12 é algo que desce difícil na minha vida e na sua vida, mas é curador quando você tira a máscara. É necessário para que você não se perca aqui dentro. É importante para que você não durma enquanto o Espírito de Deus fala à igreja. Então, é por isso que continuaremos a pregar, mas claro, é óbvio, sem dúvida, nunca será uma mensagem que agradará a todos, nunca. E está tudo bem. O que importa é que façamos a obra do Senhor e pregamos ao Senhor Jesus. Enquanto eu discutia com o Senhor sobre esses textos, eu lembrava de quantas coisas eu fiz por mim mesmo e não por Ele. E eu comecei a lembrar, Senhor, eu preciso de um coração igual ao Teu. Um coração realmente transformado. Dia após dia, Pai, eu preciso. Eu em algumas áreas da minha vida, eu tenho vivido uma mentira e eu quero que o Senhor seja toda a minha verdade. Irmãos, que você possa ter esse mesmo sentimento hoje aqui nessa manhã. Que você possa deixar Jesus Cristo entrar na sua vida ao ponto de Ele mudar o seu presente. Porque já não importa mais o passado. O que passou, passou. E o futuro está nas mãos do Senhor. Mas Deus quer trabalhar na sua vida hoje. Hoje. Não negue o Senhor Jesus. Permaneça fiel nele. Ok? Há um Deus que tem poder. E a palavra do versículo 12 é: temam em amor. Busquem em amor, mas temam, porque Ele tem poder para todas as coisas. Irmãos, terrível é chegar no dia do Senhor e dizer: Senhor, em Teu nome falamos, expulsamos, pregamos e curamos. E a resposta ser: eu nunca te conheci. Mas em Teu nome eu fiz, tá bom? Mas eu nunca te conheci. Você nunca me representou de verdade. Era teatro, era falso. O nome vinha, a palavra era dita, mas nós nunca sentamos para conversar junto. Você nunca entregou seu coração para mim. Oh, meu Deus, Pai. Ai, que terrível deve ser, Senhor, viver uma vida inteira na hipocrisia. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje, irmãos. Entregue. Eis que o noivo vem. Ele vem. O noivo está voltando. As épocas de esfriamento são os maiores sinais do retorno de Jesus. Não é a pregação do avivamento, tá, irmãos? Biblicamente, nos textos escatológicos, é justamente quando a igreja entra em crise, que o Senhor está literalmente
repartindo e separando aquilo que é daquilo que não é. Daquilo que é e daquilo que não é. E acreditem, aquilo que é e o que não é sentam junto. Dentro de uma igreja. E é por isso que eu prego a cada um de vocês aqui em nome de Jesus. Arrependam-se. Sejam salvos pela graça do Senhor e confiem nele na salvação. Mas, se ainda existe uma vida em oculto, entregue nas mãos do Senhor. Ele é poderoso, o seu sangue é poderoso o suficiente para apagar todos os seus pecados e te dar nova vida. Amém? Há saudade do Senhor aqui sobre o coração de vocês, a saudade de Deus, e conversar com algum de vocês aqui ainda. Abra sua boca, faça Jesus conhecido. Você é conhecido por fazer Jesus conhecido. E creia que se Ele te trouxe aqui e tem te trazido aqui, é porque você tem salvação guardada nele. Amém? Como disse no texto, nós não somos daqueles que retrocedem, Carlos, não somos. Somos daqueles que permanecem. Não vamos voltar atrás, porque para que o Senhor não deixe de se agradar de nós, nós vamos permanecer até o fim. Quem vai permanecer, irmãos, comigo? Hein? Com louvor ou sem louvor, com luz ou sem luz, com prédio ou sem prédio? Quem continuará? Quem continuará até o fim, por amor a Jesus? Com o Brasil indo bem ou indo mal? Com a família indo bem ou indo mal? Com crise ou sem crise? Com doença ou sem doença? Quem continuará professando o nome do Senhor Jesus? Quem é o filho que ainda pregará e fará a vontade do Pai? Que você seja essa pessoa, irmãos. Amém? Guarde isso em seu coração. Guarde isso. Nem sempre é fácil olhar para nós mesmos, mas é quando olhamos para nós que somos transformados de verdade. Amém? Levante o seu lugar. E que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Que você possa levar ela embora, lembrando de quem Jesus é na sua vida. É mais do que sentimentalismo. Ele é muito mais do que um bom louvor. Jesus é muito mais do que uma bela pregação. Ei, Jesus é. Ele é. E às vezes Ele só te vê de domingo. Nosso Pai está com saudade de vocês. Ele quer falar. Ele quer tocar nas coisas que estão erradas e ajustar conforme a sua boa vontade. Ele te ama. Ele te ama, Ele te perdoa. Ele tem graça e favor sobre a sua vida. Mas Ele precisa do seu arrependimento. Ele precisa do seu coração. Ele precisa da sua boca. Ele precisa de você. Porque Ele te ama. Ele te ama. Espírito Santo de Deus, acorda a tua igreja. Derrama amor, Pai. Derrama amor para proclamar o teu evangelho. Derrama verdade, Senhor. Muda a realidade, Pai. Aquele que confessa o Senhor diante dos homens é confessado diante de Deus, diante dos anjos. É o Senhor que tem poder, Pai amado. Tira todo o fermento. Tira, Pai. Espírito Santo de Deus, tira o nosso fermento, Pai. Tira, Espírito Santo. Tira todo o fermento, toda hipocrisia, todo teatro, toda encenação, toda performance, Pai. Verdadeiramente revela quem nós somos. Perdoa os nossos pecados, muda a nossa vida, transforma a nossa alma. Restaura-nos, Pai, para que possamos verdadeiramente viver a sua plenitude. O teu amor, ó Pai amado. Por favor, Pai, por favor. Se só queremos a Ti, manifesta, Senhor, em nós as obras, Pai, que demonstram amor ao próximo e que verdadeiramente levam pessoas à sua salvação. A Tua presença, Pai. Adoramos a Ti, Pai.
Santo é o teu nome. Nada mais, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Espírito Santo. Tempo de transformação. Talvez você precise de uma oração aqui. Está precisando de ajuda, de força. Pode vir aqui na frente, a gente vai estar orando junto com você aqui, os pastores. Talvez você está precisando de um abraço, de um conforto, de um pedido de socorro. E há pessoas aqui hoje, igreja do Senhor, que podem orar com você. Se você está nessa situação e precisa do Senhor, vem aqui. E Deus vai se revelar e se manifestar através deste momento, igreja. Há tempo para você. Há tempo para você. Talvez é tempo de restauração. É tempo de reconciliação. É tempo de transformação na sua vida. É tempo de renovo. E nós aqui lançamos o convite. Arrependa-se. Mesmo que seja só você hoje. Mesmo que seja só você. Arrependa-se. Chegue na presença do Senhor. Seja transformado. Escolha por Ele. Escolha por Ele. O convite está lançado e eu abro mão da minha responsabilidade de lançá-lo. Está lançado o convite. Para que você venha receber uma oração sobre algo específico na sua vida. Deus sabe, e você sabe o que precisa ser transformado aí. E eu me isento agora dessa responsabilidade. E entrego nas mãos do Senhor e falo: Senhor, muda as vidas aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, muda a realidade do nosso ser. Somos a sua igreja, Pai. Toque em nossas vidas. Restaura nosso coração. Aviva a nossa alma, Pai. É tempo de quebrantamento, Senhor. É tempo de quebrantamento. É tempo de quebrantamento. Sonda os nossos corações, Espírito Santo. Sonda, Pai, o mais profundo do nosso ser. Esquadrinha nossa alma, Pai. Capta, Senhor, todos os sentimentos, aquilo que passa em nosso coração. Quebra, Senhor, todo orgulho. Acorda-nos, ó Pai. Restaura-nos em Ti, Jesus. Que possamos ser dependentes somente de Ti. Somente de Ti. Do menor ao maior, ó Pai. Do menor ao maior, ó Pai. Do menor ao maior, Senhor. Do primeiro ao último. Oh, Senhor. Oh, Pai, quebranta o nosso coração. Precisamos da Sua presença, Senhor. Precisamos da Sua presença, ó Pai. Retira o fermento, Pai. Retira o fermento, Senhor.
constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e ele cresça e eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Aplauda ao Senhor, irmãos, porque Ele é bom. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor venha crescer em nós, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Algum recado, pastores, especial? Amém. Os jovens vão se reunir hoje aqui na igreja para tratarmos do nosso evento, né, que haverá. E se os pais dos jovens puderem se reunir também, será muito importante para nós aqui. Aqui na frente, onde o pastor Ângelo está com a D, tá bom? Rapidinho depois do finalzinho do culto. Jovens e adolescentes, tá bom? Podem se reunir aqui também. Pode acender a luz, pessoal. Acende a luz aí que está tudo escuro aqui, não consigo enxergar vocês. Amém? Quarta-feira continuamos com o curso, né? Estamos em escatologia, Apocalipse capítulo 4, nós vamos entrar agora, né? Que Deus nos ajude. Amém? O conteúdo é tão extenso, irmãos. Olha, então, mas está gostoso, está gostoso. O pessoal está afiado aqui. Sexta-feira, oração no prédio da igreja também. Temos células de terça-feira às 8 horas. Amém? 8 horas, né? 8 horas. Temos duas. E temos de quinta-feira também agora. Aleluia. Né? Pastor Cláudio também está com a célula lá, né? Na casa da Fagner, né? Que bênção, né? Então, o pastor Cláudio voltou a ser líder. Né? Então, louvado seja Deus. Então, 3 células, irmãos. Olha que bênção. Começamos, né, esse ano aqui. E também temos a reunião de jovens de sábado, ok? Lá na casa da nossa irmã Érica, que nós possamos continuar servindo ao Senhor de bom grado, amém? Porque Ele merece, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que hoje adorou e bendizeu o nome do Senhor Jesus. Vão em paz para a sua casa, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma semana cheia da graça dele, em nome de Jesus. Está terminado. Deus abençoe.